A classe chamada Singleton garante que haja apenas uma única instância dela no programa. A instância é armazenada na variável instance. O construtor é privado para que novas instâncias não possam ser criadas externamente. O método estático getInstance é usado para obter a instância única. Se a instância ainda não existe, ela é criada e retornada. Se já existe, uma exceção é lançada para evitar múltiplas instâncias. Em resumo, o Singleton permite que você tenha uma única e compartilhada instância de uma classe em todo o programa. Na main, estamos instanciando dois objetos do tipo Singleton. Quando o método getInstance é chamado, da Singleton, o valor é atribuído com sucesso. Já na segunda chamada do getInstance, gera uma exceção porque já foi instanciada. Tudo está dentro de um bloco try-catch para capturarmos o erro do que já foi executado. Pois como o Singleton é de instância única, quando é tentado pela segunda vez, gera uma exceção. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo e hoje eu vou fazer a explicação sobre o exercício 2. De começo, criamos uma interface pública chamada imposto. Nessa interface, temos um método chamado calcular do tipo double. Dentro desse método, a gente tem uma variável do tipo double chamada orçamento. Então a gente vai trabalhar com essa variável orçamento para fazer os cálculos dos impostos 1, 2 e 3, que eles têm valores de taxação diferentes, né? Então as classes de impostos eu nomeei com IP1, IP2 e IP3. Então, partindo para IP1, o que fizemos? Implementamos a interface chamada imposto. Com isso, ela nos obriga a ter o método calcular. Então, fizemos um override nesse método para que retorne o orçamento vezes a taxação. O valor da taxação seria de 10%. Então, quando fazemos isso, retornamos o valor do orçamento vezes 10%. Queremos dizer. Então, na IP2, seguimos o mesmo raciocínio. Implementamos a interface imposto, fazemos o override e na MP3 também. Implementamos o método imposto, fazemos o override e ele retorna o orçamento de 25%. Na classe orçamento, passamos duas variáveis. Uma variável do tipo valor, do tipo double, e um objeto do tipo imposto. Criamos um construtor para essa variável do tipo valor e esse objeto do tipo imposto, né? No orçamento, criamos também um método chamado calcular final, que ele retorna o cálculo do imposto, o objeto cálculo do imposto, ponto calcular e o valor que foi passado. Então esse vai ser o valor final. Nesse valor, ele passa o tipo de imposto que ele tem que passar. Então no método main, a gente criamos um objeto do tipo orçamento, que ele recebe um novo orçamento com valor de R$ 2.000 e o tipo de imposto dele. Então, caso o valor seja 2.000 e o tipo de imposto seja IP3, ele recebe 2.500. Então, criamos uma interface com o nome sort. Dentro dessa interface, a gente criou um método chamado sorting, que, por parâmetro, tem um vetor de arrays. Então, nas classes concretas, a gente implementa essa interface chamada sort. Com isso, a gente tem que ter um método sorting. Então, cada interface, cada classe concreta tem o seu próprio método de ordenação dentro do método sorting. Então, a gente viu bubble sorting, insertion sorting e select sorting. Na classe main, a gente cria um vetor de arrays. Então, a gente cria também um objeto chamado sort, da interface sort, né, que recebe uma nova classe chamada insertionSort. Então, a gente chama o objeto sort, passa o método sorting, né, e passa por parâmetro o array de vetores. Né. Com isso, a gente manda imprimir
o array de vetores que a gente tem. Bom, apresentar a solução para a implementação do Design Pattern Composite, onde a gente tem instanciado 3 produtos de 2 tipos diferentes, né? Um que é promoção e um comum. Tem um carrinho de compra onde eu adiciono esses 2 produtos. Dentro desses carrinhos de compra eu posso fazer um pedido, e dentro desse pedido eu consigo adicionar tanto um carro de compra quanto um produto direto. Que essa é a finalidade do Composite em si, né? É encapsular um objeto, digamos assim, dentro do outro, dependendo da sua hierarquia, né? Basicamente é assim, a carrinho de compra, produtos, nome e tal, valor. Tanto quanto um pedido. E o valor geral está aqui. Então a solução foi a classe produto, a interface produto, que tem um método básico para trazer o preço. Aí tem cada classe que herda, né? Ele vai ter o seu método de calcular o preço. A classe comum a mesma coisa. E o carrinho de compras, que é onde está a jogada, que eu recebo uma lista de produtos, e aí para cada um eu recebo um produto e adiciono ao carrinho. E aqui está o método para calcular preço baseado no carrinho, o get preço. Então ele pega o valor de cada produto que está adicionado na minha lista e vai calculando e retorna esse total. E dentro do pedido eu vou ter um array que vai receber todos esses produtos, tanto quanto o carrinho. Vai ter o nome do cliente, o número do pedido e o array em si, né? Que quando instancia vazio. Aí quando eu adiciono um produto, ele vai direto para minha lista, tanto quanto o carrinho, como eles estão herdando ou implementando de uma classe única, ele já automaticamente reconhece e adiciona. E a jogada para mostrar. Então, e a questão de calcular o valor também, né? Calcular o total da compra pelo pedido. Ele vai percorrendo a lista baseado no objeto, todos os objetos que estão nessa lista, vai pegando o preço, calculando e retornando. Tanto tem o valor do carrinho em si, quanto tem o valor da compra no total. Tanto adicionando um pedido único ou adicionando digamos assim, um pacote. Isso aqui ficou como carrinho de compra, mas se eu quisesse fazer como aqueles box de livros, aí eu adicionaria cada um livro dentro de um box, e esse box ia ter cada um com produto e o seu valor em si, e o box teria um valor no total, e eu conseguiria adicionar um box quanto um produto diretamente. Essa foi a solução implementada.